Amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus para a gente dar início a este momento de culto ao Senhor. Em Hebreus, capítulo 11 é o capítulo que trata sobre a fé, né? Onde nós temos ali o exemplo dos patriarcas, também chamados aqui os heróis da fé. Mas nós vamos no capítulo 11, no versículo 1, onde diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Olha só que interessante. Essa passagem muito conhecida por nós, né, os cristãos. Quando alguém pergunta o que é fé, né, a gente responde biblicamente: olha, a fé é essa certeza das coisas que se esperam, mas que não se pode ver, né? Ou seja, a fé é algo do coração. E a gente pode imaginar que na vida nós temos muitos tipos de fé, né? Por exemplo, o Denilson está com fé na Série A, né? O Alisson também, mas é somente fé, né? É uma fé natural, precisa de uma fé sobrenatural. Mas nós temos a fé, por exemplo, no final do ano agora, um monte de gente vai depositar a fé em Mega Sena da virada, né? Nossa, imagina se eu ganho 200 milhões, e aí a pessoa vai lá e deposita a fé, gasta o dinheiro naquilo que não é pão, e fica ali começando a sonhar: vai que meus 6 não dá certo. Aí já começa a planejar a viagem, começa a fazer, vou fazer isso, aquilo tudo, vive uma utopia na mente de algo que é uma fé mundana, né? Natural, com interesses. E nós temos a fé bíblica, a fé realmente sobrenatural, uma fé salvífica, que nós temos no nosso coração e em nossas vidas. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Um dom de Deus. Um dom de Deus para nossas vidas, para quê? Para a gente basicamente realmente crer naquilo que está sendo dito. Igual nós lemos aqui em Hebreus. É pela fé, então, que nós olhamos para este mundo cheio de maravilhas, cheio de exemplos da grandeza e da glória de Deus, seja um mar onde a gente fica maravilhado, ou uma paisagem, uma cachoeira, ou até mesmo olhando para um inseto, né? A gente fica maravilhado com a criação. Isso tudo a gente crê que foi criado por Deus. Amém? E Deus, ou seja, fez isso para as nossas vidas. Agora, a fé nos salva? A gente pode questionar sobre isso, né? Será que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus? Agora, então a fé que salva, de repente a gente pode pensar assim: olha, eu sou uma pessoa de muita fé. Ou aquele chamado crente bully, né? O de pouca fé. Tá engraçadinho. Poucos pegaram a referência, né? De repente você fala assim: não, eu sou um... Jesus falou com Pedro depois de dar passos sobre a água: vocês são homens de pouca fé. Poxa vida, quem aqui está disposto a dar passos sobre as águas, né? A gente pode criticar Pedro, mas quantas vezes a gente também não tem fé de agir crendo que Deus realmente está conosco? Porque a Bíblia diz que quem crê em Deus, né, ou seja, deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que a fé, irmãos, não é ela que salva. Então você pode ser uma pessoa de muita fé, uma pessoa com a fé pequena, esmorecida, né? De repente a sua fé fala assim: eu não estou com fé o suficiente. Não é a sua fé que salva. A fé não é um instrumento da salvação. Quem salva é Jesus. Amém? Jesus é sim o agente da salvação. A fé é somente um instrumento que Deus nos dá para que nós possamos crer em quem? Em Jesus. Que a gente olhe para nós,
e sabendo de toda a nossa deficiência, de toda a nossa falha, de toda a nossa incapacidade, ainda assim nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, como um agente salvador que nos salva, é Ele quem salva. Então a gente às vezes pode começar a questionar a nossa vida, eu estou desanimando, eu não sei, eu quero parar. Não é a sua fé, é Cristo que salva. Isso deve estar sempre claro em nossas mentes. A fé é este instrumento que Deus nos dá para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa ter esperança. Então você pode olhar, de repente, e não ver um fim da luz do túnel, né? Você fala assim, olha, minha vida está sendo simplesmente jogada para baixo, eu não estou conseguindo ter mais esperança. Só que isso aí não vai mudar a diferença sobre Jesus te salvar ou não. A questão é que aquela fé, por menor que seja, você tem a esperança que Jesus sim pode te tirar dessa situação e te colocar em um novo lugar. Que nós possamos lembrar disso sempre, amém? Que a fé, ela é um instrumento, mas quem é o agente dessa salvação é Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos orar para a gente colocar diante do Senhor esta manhã. Deus amado, Deus glorioso, Deus santo, em Teu nome nós nos reunimos nesta manhã para proclamar a grandeza de quem Cristo é. Ó Deus, para clamar a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos transformando, nos santificando, nos ajudando, Pai. Nós carecemos de Ti. Em nome de Jesus, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, todos aqueles cometidos em pensamentos, palavras, atitudes, em nossas omissões, ó Pai, de saber fazer o bem e não fazer. Em nome de Jesus, ajuda-nos aqui nesta manhã. Renove a fé daquele que está abatido, renove a fé daquele que está fraco, aquele que está sem esperança, aquele que está desmotivado, aquele que está cheio do Teu Espírito Santo, que ele possa cada vez mais transbordar, ó Pai, e assim alcançando outras pessoas com esta glória que vem de Ti. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos nessa manhã. Nós queremos cultuá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, porque é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Cristo, e é para o Senhor esta manhã de adoração, em nome de Jesus. Amém. Em paz a todos, vamos adorar o Senhor juntos, amém? Que isso seja cada dia motivo de reunirmos como igreja, que isso seja a nossa fé, como disse o pastor. Tua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar. Real. Tua presença é real, aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então adorarei e renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei.
então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantando, junto com os querubins cantando, santo. Junto com os querubins cantando, santo é o Senhor. Junto com os querubins, junto com os querubins cantando, santo. Junto com os querubins cantando, santo. Junto com os santo, santo é o Senhor. 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 Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, eu vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não sabereis quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não sabereis quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui,
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tu podes me ouvir. O Senhor pode te ouvir neste momento. Você pode fazer a sua oração a Ele neste momento. É o momento de adorar, de buscá-lo. Tu podes me ouvir, Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tu podes me ouvir. Tu podes me ouvir, Senhor. Tu podes me ouvir, Senhor. Tu podes me ouvir. Glória a Deus. Amém? Irmãos, teve uma vez que eu estava no grupo de jovens. Eu lembro que eu estava péssimo. Assim, alguma coisa, não sei se era paixonites, não sei o que era naquela época, eu estava sofrendo. Aí chegou uma pessoa lá no grupo de jovens e me pediu para orar justamente pelo que eu estava. que eu estava vendo para ela. Daí eu fui lá mesmo, orei. E eu lembro que eu fiquei assim um pouco em conflito no primeiro momento, assim, mas será que eu tenho essa legalidade aqui de orar? A gente era daqueles meios de legalidade, né? Então, mas assim, no meu coração, sabe o entendimento que Deus me deu? Olha, imagina que você é como um cano, né, em que a água vai passar, de repente o cano está sujo. Mas não é você que a água não vem de você, não provém de você, vem de Deus, né? Para esta vida que você está intercedendo. Então você vai ser o contato, né? O intermediador orando. Então, assim como você está orando por ela, você também está sendo limpo, né? Porque a água está passando. Foi o entendimento que Deus me deu e é o que eu creio, que às vezes a gente pode estar vivendo alguma situação, mas quando você está ali orando, intercedendo, Deus está ministrando também no seu coração. Amém? Nós vamos orar. Eu pedi a Andréia para fazer essa oração, para estar nos conduzindo em oração, né? E de repente aquilo que você precisa orar hoje, né? Só Deus conhece seu coração. Amém? Bom dia, graça e paz. Amém? O pastor bem disse aqui. Às vezes a gente olha para a gente e não vê realmente condição para orar. E é engraçado que eu usei essa metáfora, pastor, esses dias lá em casa, com uma irmã, falando sobre o cano. Porque realmente, irmãos, somos sim pessoas imperfeitas, mas servimos um Deus perfeito. Somos sujos, servimos um Deus que lava, regenera toda a nossa vida. Temos lábios impuros, né? Como diz ali Isaías. Mas sabemos que as palavras que é colocada em nossa boca vêm do Senhor. E a palavra que usamos para orar tem que vir dele mesmo, porque quem deu a ele primeiro para depois, né,
requerer algo. E é a palavra do Senhor que nós vamos usar como base da oração de hoje. Vou ler aqui Hebreus 20, 21. Diz assim: Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhe dê tudo de bom para que vocês, no que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E é a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Por meio de Jesus, aquele que ressuscitou, que nós vamos orar. Vamos orar pelo quê? Por tudo aquilo que é necessário. Hoje a Igreja de Cristo Jesus no Brasil tem passado por muitas coisas, irmãos. Nós estamos aqui hoje com o privilégio de estarmos reunidos. Mas será que realmente estamos reunidos no mesmo sentimento? No mesmo corpo? Na mesma aliança? No mesmo propósito? Aqui diz que Ele nos deu para fazer a sua boa vontade. Às vezes nós oramos e pedimos aquilo só para nós, o que nós precisamos. Sim, Ele é bondoso e compassivo. Como o pastor diz, Ele vai nos galardoar. Mas qual é a vontade do Senhor hoje para as nossas vidas e para a nossa igreja? Ou seja, a igreja dele. Que nós possamos orar isso hoje, para que o Senhor nos conceda ferramentas, instrumentos, capacitação para fazer aquilo que lhe apraz, para realmente cumprir o propósito da igreja nessa terra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigada por mais um dia em que podemos abrir os nossos olhos e contemplar a Tua misericórdia. Obrigado por esse amanhecer em Cristo Jesus, ó Pai, porque é só por Ele que estamos aqui de pé, de olhos abertos, aqui nessa congregação. Pai, obrigado por cada irmão que está aqui, os irmãos que estão nos vendo. Obrigado, Senhor, pela igreja, obrigado pelo privilégio que podemos nos reunir como povo do Senhor, como povo santo. Mas sabemos, ó Deus, que muitas coisas têm afetado a igreja do Senhor nesses dias. Muitas doenças, ó Pai, aflições, desânimo, apostasia, ignorância, rebeldia. Deus, quantas coisas têm acontecido no meio do povo que chama do Senhor. Tende misericórdia nas nossas vidas. Fortaleça-nos, ó Pai, como crentes. Fortaleça-nos, ó Pai, como servos do Senhor. Pai, carecemos da Tua graça, carecemos da Tua glória. Somos incapazes, Senhor, de fazer aquilo que é tão grande, que é tão poderoso, a qual o Senhor nos incumbiu, que é levar o Teu reino através do Espírito Santo. E é por Ele, ó Pai, através dele que oramos, porque sabemos que Ele aqui nos ajuda, que Ele aqui nos sustenta. Sustenta, Senhor, Tua igreja. Sustenta aquele irmão, aquela irmã que tem passado dificuldade e não tem visto a luz no fim do túnel, não tem visto a esperança, não tem contemplado, ó Pai, que a luz dissipa as trevas. Deus, abre os olhos espirituais. Mostre para nós, ó Pai, a Tua verdade. Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa confiança. Deus, quantas vidas por causa de doenças não confiam mais no Senhor, porque não tem recebido a cura. Tu és a nossa cura, Tu és a nossa cura. Pai, convença, Senhor, em nome de Jesus, que podemos crer que o Senhor já nos deu aquilo que precisamos. Deus, levanta o ânimo, levanta o abatido, consola os oprimidos, Pai, aqueles que estão enfraquecidos na fé, como foi bem dito aqui hoje. Tu és a nossa fé, Tu és a nossa salvação. Senhor, que a nossa fé não esteja nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, que nós venhamos usar realmente a fé sobrenatural, de contemplar que o Senhor já fez, o Senhor já venceu. Que nenhum dos problemas que passamos nessa terra venha nos impedir de caminhar contigo. Deus, contempla-nos, contempla a Tua igreja, sustente a Tua igreja, para a glória do Teu nome, para a glória do Filho de Deus. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus nós agradecemos. Abençoa a ministração desta manhã, abençoa o ministrador desta manhã.
Contempla, Senhor, sua vida, derrama graça, derrama sabedoria, e que os nossos corações e ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Os que andavam desgarrados como ovelhas que viviam encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham o consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Desgarrados como ovelhas que viviam encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Desgarrados como ovelhas que viviam encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. 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 Bom dia, igreja. Graças e paz a todos, amém? Vamos nos assentar para a gente dar. Nós estamos nessa série, dessa mensagem sobre o Natal, e hoje, terceiro domingo
A glória de Deus, né? A gente poder ouvir um pouco mais, entender um pouco mais essa época do ano que a gente vive, né? Esse Natal, às vezes, muito raso, aplicado pela cultura e pelo qual nós crescemos, né? Às vezes a gente tem a mentalidade de que simplesmente o Natal é uma época no final do ano onde se ganha presente, se reúne e tudo que passou é esquecido, né? E justamente um pouco disso que a gente está tentando trazer nessas mensagens. Eu vou colocar aqui um vídeo que vai introduzir a nossa mensagem, tá? Tem 15 pessoas nessa casa e você é o único que arranja confusão. Só eu que fico de castigo. Você é o único encrenqueiro, isso sim. Agora você vai lá pra cima. Eu já tô aqui em cima, sua boba. Ah, mãe, lá em cima. Sobe. Mas é que eu tenho medo de lá. Deixa de ser bobo. Folha já vai subir. Não quero dormir com Folha. Você sabe como ele é. Ele faz xixi na cama e ele vai me molhar. Tá bom. Ele dorme em outro lugar. Desculpa, mãe. Agora já era. Subindo. Droga, todo mundo aqui nessa casa me odeia. Então devia pedir outra família, Papai Noel. Eu não quero outra família. Eu não quero outra família. Família é um saco. Eu não quero que saia daí. Não quero mais ver você hoje. Eu não quero mais ver você o resto da minha vida. E também não quero ver mais ninguém. Espero que não seja verdade. Acho que vai ficar muito triste se acordar amanhã e não tiver mais uma família. Não vou, não. Então pede de novo. Quem sabe acontece. Eu espero nunca mais ver vocês. No primeiro domingo, não sei se vocês se lembram, eu trouxe uma mensagem acerca sobre por que celebrar o Natal ou não, né? Sobre celebração ou paganismo, onde nós buscamos deixar claro que todo cristão deve celebrar o verdadeiro Natal, o Natal que foi esquecido, né? Por isso que a gente trouxe um pouco dessa analogia com o filme Esqueceram de Mim, né? Que esqueceram da verdade do Natal. No domingo passado, o pastor Wagner trouxe um pouco a melhor notícia, que seria a boa nova do Evangelho. O que o Natal traz sobre a boa notícia, né? E hoje eu quero tentar trazer um pouco mais, aprofundarmos um pouquinho mais sobre o sentido do Natal. Sabe? Qual que é o sentido? E nessa introdução que a gente viu aqui do pequeno Kevin ali, a gente vê um estado de rebeldia muito grande dele, né? Ele se acha ali o detentor da verdade e quer viver segundo as suas normas, a sua conduta. Ele quer tentar passar para a mãe dele ali que todo mundo está errado e que ele está certo. E é um pouco dessa rebeldia que nós vamos tentar trazer hoje. O que essa rebeldia faz sentido com o Natal? O porquê que a gente deve olhar para o Natal como um sentido? A gente deve entender um pouco sobre essa rebeldia da qual aqui o pequeno Kevin introduziu para nós. E é um retrato muito triste para nós quando nós olhamos para o Kevin e falamos assim: nossa, que menino mal criado, né? Que falta de tomar uns tapas, né? Os pais aí sempre vão pensar assim, né? Mas essa é uma realidade da humanidade. Nós estamos em total rebeldia com Deus fora de Cristo. Essa rebeldia é o que habita em nosso coração antes de Cristo vir habitar em nós. E por que o Natal tem esse sentido? Qual que é o sentido do Natal? É nisso que nós vamos tentar trabalhar um pouco. Vamos tentar contextualizar essa rebeldia sobre as nossas vidas e entender o porquê que o Natal tem esse sentido. O porquê, qual que é o sentido do Natal para nós. Amém? E a primeira pergunta que a gente pode tentar fazer é assim: como que eu posso entender qual é o sentido do Natal? Às vezes é uma pergunta, às vezes um pouco redundante, que a gente já sabe o que é o Natal, que é o nascimento de Cristo, que Cristo veio, qual que é o seu propósito, mas o sentido bem
aprofundado é o que nós tentamos trazer aqui nessa manhã, sabe? Sempre eu digo aqui que se a gente quer conhecer a grandeza de Deus, a primeira coisa, a gente tem que conhecer quem nós somos. Porque o pecado que habita em nós nos impede de conhecer quem Deus é. A nossa rebeldia nos afasta de Deus e nós não conseguimos reconhecer a grandeza e a glória de Deus. E não é possível entender o sentido do Natal se nós não conhecermos quem nós somos, sabe? E é um pouco disso, nós não temos condições de contemplar a beleza do Natal sem reconhecer o seu sentido, sem entender o porquê que ele é. Porque se nós não entendemos o sentido do Natal, a gente se reunir do dia 24 para o dia 25 com a nossa família é em vão, sabe? É simplesmente mais uma noite de jantar, não tem em celebração. E para nós celebrarmos o verdadeiro Natal, Natal esquecido, por isso que a gente trouxe essa analogia com o filme, para nós celebrarmos isso, a gente tem que entender quem nós somos e entender qual o sentido do Natal e quem que nós somos diante de Deus. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te damos graças porque o Senhor, Tu nos permitiu estarmos reunidos mais uma vez como a igreja do Teu Filho Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas aqui nessa manhã, Tu dai-nos o Teu Espírito Santo e nos capacita, Senhor, a entender a grandeza da Tua mensagem, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e nós carecemos da Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, para a exaltação do nome do Teu Filho Jesus e para a edificação da Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Para tentar ilustrar um pouco, dar um contexto sobre essa rebeldia do menino Kevin, agora a gente viu aqui no vídeo que ele estava completamente rebelde contra sua mãe, se achando o portador ali da verdade, né? A gente tem uma passagem, o pastor Wagner trouxe um pouco dela na semana passada, eu citei no primeiro encontro, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, sabe? É um livro que a gente tem os relatos de Deus para nós através da vida de Paulo, aonde ele mostra a completa verdade do Evangelho e a situação da humanidade, sabe? Então a gente vê ali a rebeldia do homem, o estado natural do homem, completamente averso às verdades de Deus, e eu quero tentar caminhar um pouco disso, tá? Deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai ler aí grande parte desse capítulo. Só para a gente entender um pouco sobre o capítulo, a gente pode dividir ele em duas partes, tá? E eu peço novamente em nome de Jesus que você releia esse capítulo em casa, já incentivei várias vezes, e esse capítulo é maravilhoso, como toda a carta de Romanos. E na primeira parte desse capítulo, a gente vê a justiça de Deus revelada sobre a humanidade, sabe? O porquê que Deus julgou a humanidade, o porquê sobre como Ele se revelou e como a sua justiça foi aplicada nesse mundo perverso que nós estamos. E a segunda parte desse capítulo, que é a parte da qual nós vamos nos deter, não é sobre o estado real da humanidade, o estado de pecaminosidade total, e aonde o homem, mesmo atolado nesses pecados, ele ainda se acha detentor da verdade, ele ainda se acha no direito de querer exigir alguma coisa.
ele ainda se acha no direito de achar que tem direito, sabe? É o pequeno Kevin, totalmente fez um monte de coisa errada e ainda bateu de frente com sua mãe ali, falando assim que eu não quero essa família mais e tudo, e totalmente averso, se achando no direito de estar acima de todo mundo. E tristemente esse é o relato da humanidade, sabe? Longe de Cristo. Nós achamos que somos detentores da verdade. Na verdade, estamos atolados em uma grande mentira e estamos a passos largos para o inferno. O trecho que nós vamos ler hoje é a partir do versículo 18, tá? Aonde nós vamos aí, se Deus permitir, a partir do versículo 18 até o fim do capítulo, tá? Todo mundo aberto, acompanhando? Amém? Então, a partir do versículo 18, nós vamos fazer uma leitura progressiva, tá? A gente compreender um pouco mais a fundo do texto. Versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Até aqui nesse primeiro momento, o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui é o versículo 18, que é o início de toda a centralidade do Evangelho. Os homens abraçaram a mentira, os homens se afastaram da verdade e abraçaram a mentira. Eles vivem em uma mentira. E não somente eles se afastaram da verdade, mas eles as suprimem a verdade. O que é o suprimir? É anular, esgotar, eliminar. Eles cancelaram a verdade de Deus. A humanidade longe de Cristo, ela simplesmente disse que a verdade de Deus não existe, e que Deus é uma mentira. E o que o apóstolo Paulo vem dizer aqui é que Deus se revelou através de todas as coisas, através de todas as criações. Ou a gente acha que tudo veio do nada, que tudo veio do acaso. Sabe, se a gente olha a perfeição da natureza, como o cuidado de Deus se aplica na chuva, no sol, no ar, nas criações, nos animais, e como que os homens podem olhar para isso e falar assim: isso veio do nada, isso veio da mentira, isso veio do acaso. Deus se revelou para a humanidade através das suas criações, e por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, é por isso que os homens se tornaram indesculpáveis. Porque aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar que existe um Deus soberano, e que nunca ouviu falar de Jesus, ela olha para a criação, e o mínimo de senso que nós seres humanos temos é falar assim: puxa vida, isso não pode ter vindo do nada, alguém fez isso, alguém muito poderoso criou todas essas coisas. A gente se encanta, por exemplo, essa estação do ano que a gente está vivendo, a primavera, estamos aí quase no verão, mas que a gente vê que tudo fica belo, as flores, as árvores, a beleza, é cada cor, uma mais maravilhosa que a outra, e como que a gente pode olhar para isso e falar assim: isso veio do nada, isso veio do acaso? Não tem como. É por isso que a humanidade se tornou indesculpável diante de Deus, porque em vez de olhar para essas coisas e falar assim: glórias a Deus que criou tudo isso, a humanidade simplesmente ignorou isso tudo e abraçou a mentira. E quando nós falamos assim: nossa, a humanidade abraçou a mentira, às vezes a gente assemelha a mentira
somente ao que a gente conhece, que é de dar um falso testemunho, de falar alguma coisa que não é a verdade. Mas tudo aquilo que está relacionado à obra divina, e que nós não o glorificamos pelaquela obra, nós estamos abraçando a mentira. Nós estamos dizendo que Deus é um farsante, e que quem é o detentor da verdade é o meu ego, a minha vaidade. Então o homem se tornou indesculpável porque rejeitou essa verdade de Deus. E quando lá em Tiago 4:4, Tiago 4, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, que o homem é inimigo de Deus, é porque ele odeia as verdades de Deus. E nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós olhamos para a criação e não glorificamos. Pesado isso, né? Mas é verdade. Quando a gente olha para essas maravilhas que o mundo tem, nós temos a facilidade de não conhecer as belezas naturais da nossa cidade e do nosso estado. A gente não conhece a beleza, a grandiosidade de Deus aqui na nossa cidade. Imagina tudo no mundo todo. A gente vê pela internet fotos, vídeos e tudo, a gente vê, nossa, que lugar maravilhoso. E se nós não glorificamos a Deus, a gente está abandonando a verdade. A gente está achando que aquilo ali, por acaso, veio do nada. É por isso que os homens se tornaram indesculpáveis. E Deus se manifestou através de todas essas coisas, da qual a consciência humana tem a certeza que aquilo não veio do nada. Aquilo foi de um propósito divino. Todas as coisas são para a glória de Deus. Amém? E viver segundo o nosso senso de verdade, é estar em total inimizade com Deus. Sabe, a humanidade abraçou uma verdade de si mesma, da qual eu sei da minha verdade, eu possuo a minha verdade, e nós ignoramos a única verdade que é a verdade de Deus. E quando nós vivemos baseado na minha verdade, no meu ego, nas minhas vontades, o nosso estado é de total rebeldia contra Deus. Igual o pequeno Kevin, que a gente viu. Nós estamos batendo de frente com o nosso Pai, e não é um Pai terreno, um Pai celestial, um Pai eterno, o Pai que criou todas as coisas. E seguindo a leitura, a partir do versículo 21, novamente, a gente tem assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, a aves, quadrúpedes e aos répteis. Tendo conhecimento de Deus, tu não glorificaram. É o que nós acabamos de falar. Nós olhamos para todas as criações de Deus e não glorificamos, e nem demos graças, mas pelo contrário, nos tornamos nulos em nossos raciocínios, e o coração insensato se obscureceu. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui? Tornaram-se nulos. Sabe? É como se Deus olhasse lá de cima assim e falasse assim: todo mundo é nulo, sabe? E é o que ele olhou, é o que ele olhou, que a gente tem em Salmo 14, Paulo fala também, fala assim: todos pecaram, não há ninguém que busca fazer o bem, não há ninguém que me busque. No nosso popular é um zero à esquerda, sabe? Todos se tornaram nulos diante de Deus, mas na nossa sabedoria, a gente se acha sábio, a gente se acha totalmente suficiente, a gente se acha os detentores dessa verdade eterna, e o nosso coração insensato se obscureceu. Não perde essa expressão até o final
da nossa mensagem. O coração se obscureceu. Nós trocamos a glória de Deus, a majestade de Deus, de ter comunhão com Ele, para viver adorando a criação, sabe? Para viver adorando tudo que tem aqui nesse mundo. E quando a gente fala de adoração, de viver adorando essa criação, a gente tem a grande facilidade da nossa cultura de associar isso ao catolicismo romano, sabe? De pegar as imagens que tem, de adorar aquelas imagens. Isso é pouca coisa. A gente pode fazer do nosso filho o nosso ídolo. A gente pode fazer do nosso marido o nosso ídolo. O celular, o seu trabalho, a sua esposa. Você pode viver em completa adoração a ele e não sabe. Ele pode ser um ídolo na sua vida. O seu trabalho, o seu dinheiro. O dinheiro, não vou nem entrar em falar em dinheiro, que dinheiro é ídolo, por conta que a gente estaria sendo redundante. Mas o seu trabalho, o seu marido, o seu filho, sua esposa, tudo isso pode ser um ídolo na sua vida, seu celular, internet, televisão. E a gente tem a capacidade de olhar para a igreja católica e falar: nossa, bando de idólatra. Coitado de nós, a gente não sabe a verdade. O nosso coração é a maior fábrica de ídolos que existe. Nós idolatramos tudo nessa nossa cultura, inclusive o Natal. O Natal pode ser um ídolo na nossa vida, se o real sentido dele não for vivo no seu coração, sabe? E o que Paulo vem dizer aqui, que nós trocamos a glória de Deus por adorar essas criações. E ele diz: aves, animais, quadrúpedes, répteis, de fazer imagens naquela cultura e tudo. Mas idolatria não é só isso. Nós abandonamos a verdade e amamos a mentira. Nós idolatramos a verdade que a gente tem, e que a nossa verdade é simplesmente mais uma mentira desse mundo. Nesse contexto dessa carta, Paulo está falando ali sobre os judeus, sobre os gentios, né, que eles tinham conhecimento da verdade e que por isso eles rejeitaram a palavra de Deus, porque eles conheciam da palavra de Deus. Mas isso se aplica à nossa cultura, porque nós não somos diferentes desses povos. Nós somos o povo gentil da Bíblia, sabe? O povo que não conhecia a Deus, o povo que, se Deus não tivesse se revelado a nós, a gente estaria até hoje vivendo uma religiosidade pagã, sabe? A gente estaria adorando qualquer coisa, até bezerro de ouro a gente estaria adorando até hoje. Então, esse povo não é diferente de nós. Nós somos esse povo que abandonou a verdade e que abraçou a mentira. E nós glorificamos as criações e rejeitamos a verdade de Deus, por causa do nosso coração obscuro, por causa do nosso coração obstinado. E quando nós rejeitamos a verdade do Evangelho, que é a palavra de Deus, nós passamos a crer em algo que foi criado por nós. Nós criamos um Deus para a nossa vida. O pastor Wagner já citou isso aqui algumas vezes, né? A gente já estudou sobre isso. Nós podemos servir a um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, sabia? A gente pode criar um Jesus na nossa mente, e que o seu coração obstinado e idólatra reconhece esse Jesus como sendo o Filho de Deus, mas não é. Todo mundo crê em um Deus aqui. A grande verdade é se esse Deus é o Deus das Escrituras. E nós só conheceremos quem é o Jesus a quem nós servimos se nós tivermos profundidade com a palavra, se nós tivermos fé nele, e fé salvífica. E essa fé não vem de nós, ela parte de Deus para nós. É misericórdia, é graça de Deus na nossa vida. Versículo 24, continuando a leitura, ele diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si,
Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Esse versículo 24 e 25 traz para nós quase que um resumo de todo o capítulo, sabe? E ele traz ali para nós no sentido mais abrangente da verdade do Evangelho, né? Que é o que ele diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Nós deveríamos, dia após dia, analisar o nosso coração para ver se nós não estamos adorando criaturas no lugar do Criador. Às vezes essa criatura que nós adoramos tem aparência de religiosidade, sabe? Às vezes a sua igreja pode ser uma criatura, às vezes o seu pastor pode ser uma criatura. Você pode estar de tal modo tão penetrado na sua igreja e com o seu pastor que ele seja um ídolo na sua vida, e que ele é simplesmente um pecador como você, sabe? Eu já disse aqui algumas vezes uma frase do pastor José Mabessa, que nunca espere uma igreja perfeita, porque ela é formada somente por pecadores. Você nunca vai achar uma igreja perfeita. A igreja perfeita vai ser na volta de Cristo. É a única igreja perfeita que vai ser. O seu pastor é pecador, os seus irmãos são pecadores, eles mentem, eles falam mal, eles são mesquinhos, eles são avarentos. Por que pesado isso? É a verdade. Nós estamos sendo santificados. Ninguém aqui é santo. Nós seremos santos quando Jesus voltar. Por causa dele, não por causa nossa. Então, isso pode ser um ídolo na sua vida. Você pode estar adorando uma criatura que tem aparência de religiosidade. E é sobre isso e aqui vem no versículo 24, o juízo de Deus sobre a humanidade. Por isso Deus os entregou à impureza dos desejos do seu coração. E é sobre esse coração impuro e obscuro, igual nós falamos, é que caminha o sentido do Natal, sabe? É por isso que nós estamos tentando clarear isso na nossa mente, porque a humanidade trocou a verdade de Deus para viver de um modo da qual ela acha ser feliz, uma vida feliz, sabe? Às vezes a gente pode olhar para o mundo aí fora, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não nasceram de novo, e falar assim: puxa, como aquela família é feliz, né? Todos bem, todos prósperos, todos saudáveis, e eu aqui na minha fé carregando uma cruz danada, só passando de provação. O conceito de felicidade longe de Cristo não existe, sabe? É impossível alguém ser feliz sem conhecer a Cristo. É impossível. O que a pessoa vive é uma alegria passageira, porque felicidade eterna só Cristo pode nos dar. Tudo isso que a gente vê, as pessoas próximas, Instagram é ótimo para te mostrar a vida feliz das pessoas, né? Porque ninguém posta momento triste no Instagram, só momento bom. Tudo bonito, tudo perfeito, tudo alegre, tudo maravilhoso, mas às vezes o coração está moído por dentro. Mas a vaidade, as aparências têm que continuar. Sabe, o conceito de felicidade longe de Cristo é impossível. Então Deus entregou a humanidade aos desejos do seu coração, para eles viverem uma vida feliz segundo o desejo do coração deles. Então o que a gente tem hoje no mundo são pessoas vivendo felizes segundo o seu coração, não segundo a vontade de Deus. E é isso que o texto vai trazer para nós.
lá em Salmos 81, verso 12, não precisa abrir não, ele diz assim: por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Vocês já pararam para pensar em um minuto da vida, se Deus entregasse a direção da nossa vida nas nossas mãos, no que seria das nossas vidas? Não vou nem falar de 1 hora e nem de 10 minutos, um único minuto. Se nós vivêssemos segundo aquilo que o nosso coração e que a nossa mente maquina, sabe? E foi isso que Deus fez com a humanidade rebelde. Foi isso que Deus fez com pecadores merecedores do inferno. Entregou eles para viver segundo a sua vontade, segundo aquilo que eles desejavam, sabe? E quando a mãe do Kevin fala com ele assim: eu espero que isso não seja verdade, e ela fala: repete isso para ver se acontece. E ele repete com todas as palavras: eu queria que vocês sumissem, que eu não tivesse família mais, e tudo. Foi isso que Deus fez conosco, sabe? Ele se revelou a nós através da natureza, e nós falamos assim: não, eu prefiro viver segundo aquilo que eu acho que é a verdade, segundo aquilo que eu gosto, segundo aquilo que eu quero, e segundo aquilo que eu acho que vai ser bom para mim, sabe? É a mesma coisa, mesma coisa. E Deus falou: então, vivam segundo os seus desejos. E a partir do verso 26 até o versículo 31, a gente tem o relato do que aconteceu com a humanidade, sabe? É um dos trechos que eu acho verdadeiramente mais pesado, sabe? Nas escrituras, assim, de que mais pesado do porque a gente vê que a verdade dói. E nós ouvirmos isso que nós vamos ler agora é duro. Sabe por quê? Porque a gente começa a ler cada palavra e, infelizmente, a gente se identifica com a maioria delas. A partir do verso 26, a gente vê assim: e por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram um modo natural de relações íntimas para outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo indecências homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Muitos de nós vamos falar assim: graças a Deus eu nunca me inflamei por outro homem e nem por outra mulher. Mas acho que todos os outros adjetivos se enquadram na nossa realidade, sabe? E nós não estamos falando de uma realidade somente mundana, nós estamos falando da igreja de Cristo, sabe? Essa igreja pecadora, essa igreja imperfeita, sabe? Homens avarentos, insolentes, arrogantes, mentirosos, desobedientes aos seus pais, sem afeição natural e sem misericórdia. Quantas vezes nós poderíamos ter feito bem a alguém e não fizemos? Quantas vezes o nosso coração se endureceu em perdoar o nosso próximo e nós não perdoamos?
eu nunca desejei um outro homem nem uma outra mulher, mas eu tenho certeza que todos nós poderíamos ter perdoado mais e não perdoamos. Nós poderíamos ter sido menos arrogantes do que somos. Nós poderíamos ter sido menos avarentos, menos injustos do que somos. Esse é o coração, um coração duro, obstinado. E é esse coração que Deus entregou ao juízo, sabe? Se Deus quisesse ter acabado com o mundo inteiro, igual com o dilúvio, Ele poderia fazer de novo, e Ele seria continuamente um Deus justo e bom, porque a humanidade rejeitou a verdade. A humanidade não quis ouvir a verdade de Deus. Ela abraçou o seu ego, abraçou o seu coração obstinado, e falou assim: vou viver segundo a minha conduta, vou viver segundo aquilo que eu quero. Todo o ato da humanidade fora de Cristo está ligado ao Éden, está ligado ao pecado. Todo o ato da humanidade é por causa de Adão e Eva. Lá em Gênesis 6, versículo 16 e 17, diz assim: e Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque o dia em que você comer, certamente morrerá. E nós morremos espiritualmente. Nós morremos para Deus, nós somos inimigos de Deus. Nós desobedecemos o Deus criador de todas as coisas. É por isso que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. A humanidade é inimiga de Deus. E esse é o retrato do coração do homem. O homem que foi entregue ao juízo de Deus. O homem que vive segundo aquilo que ele quer, segundo aquilo que ele acha que é a verdade, segundo aquilo que ele acha que é alegria, que ele acha que é prazer. E quando nós achamos que Paulo já relatou tudo aqui, Paulo encerra esse capítulo 1, no versículo 32, que ele diz assim: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas eles também aprovam aos que praticam. Não é o simples fato de você praticar a maldade, mas você simplesmente vai lá e dá força para outra pessoa praticar. Você simplesmente não comete um ato de injustiça, mas você vai e incentiva o outro a ser injusto também. Você sabe qual que é o pior conselho que você pode dar a uma pessoa? Segue o seu coração. É o pior conselho que você pode dar a alguém. Pior. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz para nós que o coração do homem é enganoso. E como é que você diz para uma pessoa seguir o coração dela? A frase deveria ser: você quer ir para o inferno? Segue o seu coração. Essa deveria ser a correta frase. Agora pode ser duro para nós ouvirmos isso, sabe? Muito duro para nós, porque a verdade de Deus nos confronta. A verdade de Deus vem para matar aquilo que a gente acha que é a verdade. Mas o mais triste disso é que é a nossa realidade, sabe? O mais triste disso, sabe por quê? Que mesmo dentro da igreja, quando você tem a oportunidade de dar um conselho, dar um aconselhamento para o seu irmão e tudo, às vezes você vai poupar palavras a falar com ele, sabe? Para não machucar o ego daquela pessoa. Fala assim: ah, não, eu não vou falar isso não, que fulano vai ficar chateado comigo.
vai fechar a cara para mim. E se você faz isso, você é pior que o diabo, sabe? Porque você está suprimindo a verdade de Deus. A verdade de Deus. Tem uma frase de Martinho Lutero que eu acho sensacional, que ele fala assim: a verdade a qualquer preço, a paz, se possível. Se você quer ter paz com todo mundo, você só vai viver na mentira, sabe? Acho que foi, eu não sei se foi Martin Luther King, eu escutei isso em algum lugar, que ele diz assim: para começar uma guerra, você não precisa de muitos motivos, você só precisa expor a verdade. Verdade, né? Verdade, tá vendo? Sempre verdade, sempre verdade. Mas o duro é que a gente não consegue viver com isso, sabe? A gente não consegue. O pecado que há em nós nos impede de viver isso o tempo todo, sabe? E por causa disso veio o juízo de Deus sobre a humanidade. E por causa disso que Deus nos entregou a vivermos essa verdade que a gente acha que é a verdade. É como se Deus falasse assim: vão viver do jeito que vocês quiserem, mas aonde vocês vão viver é no inferno, sabe? Aonde as pessoas querem viver de qualquer modo é somente no inferno. Quem que não quer, quem que não busca obedecer os seus pais? Quem que não busca respeitar pai e mãe durante uma vida toda? Agora, por que nós não buscamos obedecer o Deus Criador de todas as coisas? Aquele que tem o poder tanto de nos enviar para o inferno, como de nos tirar de lá. Vocês conseguem entender o tamanho da realidade da humanidade? Sabe? Vocês têm noção que o Deus totalmente amoroso e poderoso e soberano se revelou a nós através das pequenas coisas? Vocês têm noção que Deus se revelou a nós através de uma formiga? Sabe? Uma formiga que a gente não tem dó nenhuma de pisar em cima, que Deus se revelou através daquilo, através da barata, da lagartixa, sabe? É revelação de Deus, é a glória de Deus ali expressa, que Deus se revelou através de todas essas coisas e nós simplesmente rejeitamos. Nós amamos a mentira, sabe? Nós preferimos viver no nosso mundinho egoísta e perfeito aos nossos olhos, sabe? Aonde os nossos prazeres, as nossas vaidades, os nossos desejos carnais estão acima de todas as coisas. E quem que poderia nos livrar dessa ira de Deus? A humanidade toda abandonou a Deus, todos pecaram, todos rejeitaram a glória de Deus. E aí a gente volta naquela primeira pergunta que eu fiz: qual que é o sentido do Natal, sabe? Qual que é o sentido do Natal? Se isso não for claro para nós, nada mais vai ser. E se tu não entender a essência do Natal, você nunca vai entender a essência do Evangelho. Sabe, se você vive um mundinho no Natal, de Papai Noel, de ceia, de presente, de árvore, que nós falamos sobre isso, que são simbolismos da cultura, mas se tu não entende que a essência do Natal é Deus te livrando do seu coração, você não vai entender a verdade do Evangelho. E qual que é o sentido do Natal? É Deus nos libertando de nós mesmos. É Deus falando conosco que sabe o seu coração, ele é o seu pior inimigo, e eu vou te livrar dele. Sabe,
às vezes a gente tem a facilidade de olhar e falar assim: nossa, o diabo quer destruir minha vida, o diabo quer roubar minhas coisas, o pessoal fulano quer isso, eu sou invejado e tudo, cheio. Às vezes o seu maior inimigo é você mesmo, que não tem intimidade com Deus, que não ora, que não tem vida na prática da palavra de Deus. O diabo simplesmente te dá uma forcinha que é te revelando do seu coração, sabe? Simplesmente, só te mostra as coisas que estão guardadas aí dentro e que você acha que ficou livre dela. Aí vem Deus, através de Cristo Jesus, e fala assim: eu vou te libertar desse coração. Eu vou te libertar desses desejos, dessas práticas que te levariam ao inferno com toda certeza. Mas eu vou te dar um novo coração. E lá em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, ele diz assim: darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel aqui já tinha falado aquilo que seria a essência do Natal, sabe? A vinda do Salvador era para nos dar um coração novo. A vinda de Jesus nesse mundo seria para nos libertar daquilo que a gente acha que é mais precioso em nós, que é o nosso coração. Mas é aquilo que mais nos leva ao inferno. Nosso coração revela a essência de quem nós somos, sabe? É por isso que Jesus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Sabe, se nós estamos cheios do Espírito, nossa boca só vai falar coisas do Espírito. Agora, se não estamos cheios, ela vai falar tudo aquilo que não presta. Aquilo que o mundo coloca em nós? Não, aquilo que nasce dentro de nós mesmos. Porque Jesus disse: de onde vêm as guerras, os adultérios, o ódio, o rancor? Vem de dentro de vocês mesmo. Não vem do mundo, isso não é coisa do diabo, não. Para de achar que tudo é coisa do diabo. Isso é de você mesmo, que não ora, que não tem constância com Deus, que não tem intimidade, que não tem relacionamento com Deus, que não conhece Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para de achar que isso é coisa do mundo, o mundo quer me destruir. Não, o mundo só revela aquilo que está dentro de você. E é desse coração pecaminoso que Cristo veio nos libertar. Se você não entendeu ainda que o sentido do Natal é Cristo vindo ao mundo para te libertar do seu velho coração, você não tem o que celebrar no Natal. Você não tem que se reunir com ninguém para fazer uma noite de ceia. Você celebra o Natal quando você entende quem é o Natal. E quem é o Natal? É Cristo Jesus. Somente esse sentido, somente Ele é o verdadeiro Natal. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Cristo veio ao mundo para morrer pela sua igreja, para nos libertar desse coração obscuro e nos levar até Deus de volta. Cristo veio romper essa distância, nessa ruptura que houve do Éden até os dias de hoje e até a eternidade. Aquilo que foi desligado no Éden, Cristo veio para religar. Cristo veio para trazer união, vida e vida eterna entre nós e Deus.
Esse é o sentido do Natal, é Cristo nos libertando daquilo que nos afasta de Deus. A cruz de Cristo é a perfeita união do amor e da ira de Deus para trazer a nossa libertação. Para que Cristo morresse naquela cruz e cumprisse a vontade de Deus, era necessário que ele nascesse sem pecado, que tudo aquilo que foi prometido pelos profetas, que Deus se revelou, que ele nascesse da Virgem e tivesse o nome de Emanuel, e tivesse o nome de Jesus, que significa Deus salvará. Para que tudo isso acontecesse, ele tinha que nascer. Um bebezinho lindo, que cresceu, que viveu, um homem santo e justo, e que carregou sobre ele os nossos pecados. Ele carregou sobre ele os desejos do meu e do seu coração. Vocês têm noção disso? Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas nós somos a causa da morte do Filho de Deus. Pesado? Muito! Mas isso deveria nos fazer refletir todos os dias em busca de uma vida mais santa, em busca de uma vida mais justa. E muitos de nós, talvez, já passou um dia de falar assim: Deus, qual que é o seu propósito para a minha vida? Tem gente que se pergunta isso até hoje: qual que é o propósito de Deus para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Isso está revelado nas Escrituras, que nós sejamos cada dia mais parecidos com o seu Filho, em amor, em santidade, em obediência, em servidão. Quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Busque cada dia ser mais parecido com Cristo. Para nós finalizarmos, Romanos 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós ainda talvez nunca tínhamos ouvido falar de Cristo, nunca tinha ouvido falar da sua glória, do teu poder e da tua graça, mas o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ele nos garantiu a vida eterna, ele garantiu a salvação da tua igreja, ele garantiu que nós hoje tivéssemos um entendimento de olhar para o Natal e de falar assim: não é só mais um feriado, não é só mais um dia de reunir com a família, não é só mais um dia de dar presente, de ver decorações bonitas, mas que o Natal é o dia da qual Deus livrou-me de mim mesmo. O Natal é um dia que Deus separou eu do meu coração, porque o nosso coração é enganoso. Não se acomode no seu coração, se acomode nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus eterno, Pai soberano, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de podermos ouvir, sermos exortados e sermos alimentados pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse dia da qual o Senhor permitiu que a tua igreja se reunisse e pudesse entender através do teu Espírito Santo um pouco mais da tua mensagem, um pouco mais da tua glória, um pouco mais do teu poder revelado através de Cristo Jesus. Abre, Senhor, o nosso coração e a nossa mente nessa manhã, a cada vida aqui reunida, a cada família que nos escuta e aqui representada, para que o Natal não possa ser apenas mais uma data, apenas mais um motivo de nos reunir, mas que nós possamos entender pela tua palavra a grandeza única do teu Filho Jesus revelado a nós, o propósito e o sentido eterno
do teu Filho encarnado, Deus vivo aqui nessa terra, vivendo, crescendo e morrendo pelos nossos pecados, a nos dar a libertação da escravidão do pecado. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, e nos faz, Senhor, desejar dia após dia entender mais da Tua grandeza, conhecer-te mais e mais, para o propósito de glorificar-te ainda mais e buscarmos dias e dias de santidade aqui nesse mundo. Nós ansiamos, Senhor, a Tua volta. Nós ansiamos, Senhor, passar a eternidade contigo, face a face, contemplando a Tua glória e o Teu poder. Enquanto esse dia não chega, Senhor, fortalece-nos aqui nesse mundo mau. Dai-nos força, dai-nos sabedoria a lutar contra o pecado, a lutar contra tudo aquilo que a nossa cultura diz que é normal e que traz felicidade, que nós possamos rejeitar e possamos abraçar o Teu propósito eterno. Dai-nos, Senhor, forças para sermos homens e mulheres melhores, pais e mães melhores, filhos e filhas melhores, mas acima disso tudo, Senhor, faz de nós servos melhores da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer, Senhor, possa nos dar graça, possa nos dar entendimento, e que Cristo, somente Cristo, seja suficiente para a nossa vida, e que nós possamos depositar nele e Ele ser a nossa alegria e a nossa esperança de vida eterna. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Felizes? Olha só que bênção, Jesus, irmãos. Jesus fala conosco. Já parou para pensar sobre isso? Nós, míseros pecadores, pela Sua palavra, Ele se revela a nós. A mensagem do Evangelho claramente é: arrependa-se dos seus pecados, volte para Cristo. E Jesus está voltando. Creia nisso. Amém? Eu estava, enquanto eu ouvia ali o sermão, fiquei lembrando assim de algumas situações. E Deus, assim, nessa minha caminhada, uma vez eu ouvi um pastor, ele dizia o seguinte: tem 4 coisas que eu faço todos os dias. Eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu adoro todos os dias e eu oferto todos os dias. Eu fiquei pensando, meu Deus, todos os dias é muito. Será que a gente consegue? E eu lembro que por um tempo grande, eu fiz isso todos os dias, quando o meu tempo era mais disponível. E aí alguém perguntou: mas como você ofertava todos os dias? Todos os dias eu pegava algum recurso, colocava num lugar lá em casa mesmo e falava: Senhor, isso aqui é minha oferta. No dia que eu tiver culto, eu vou levá-lo. E alguém pode pensar assim: mas isso não vou usar o termo legalismo, não seria uma barganha. Não, era uma disciplina. Eu estava me disciplinando, principalmente a ser doador, sabe, a Deus, nessas 4 áreas. Porque quem recebia essas coisas era Deus, quem estava oferecendo a Ele. Então, o orar, né, quem estava sendo beneficiado era eu, a adoração, o momento ali de ler. E eu entendi isso, que assim, eu fui o grande beneficiado. E hoje em dia, eu fico imaginando como que a gente pode ter esses hábitos, sabe, em nossas vidas. Realmente é ter nossas atitudes de fé, né? Quando a gente fala sobre ofertar, por exemplo, é nesse sentido da gente saber
se desprender, sabe, daquilo que é um Deus, infelizmente, em nossas vidas. E o princípio é bíblico desde o Gênesis, né? Ou seja, quando Deus já promete ali o seu Filho para nós. Hoje a gente tem essa oportunidade. Você que está aqui, você que nos acompanha, a gente disponibiliza também recursos digitais, mas isso nunca pode ser um princípio também digital, sabe? As pessoas têm perdido esse prazer de estar na casa de Deus. Isso é um problema. Quando a gente fala casa de Deus, lógico que a gente está usando o templo aqui, né? Não preciso entrar em todo o estudo teológico sobre isso, mas eu penso que quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de adorar, ler a Bíblia, isso são sintomas que tem alguma coisa errada em nossa vida espiritual, pode ter certeza. Assim como a gente tem sintomas, eu não consigo dormir, eu estou com uma dor aqui, uma dor ali, são sintomas que existe alguma coisa não certa, né? Perdi a paixão pela Bíblia, a leitura, pode ter certeza que é um sintoma de alguma coisa ruim. Não tenho paixão ali pela oração, pela adoração também, pela oferta. Mas uma coisa que eu sei que a gente, é lógico que está vivendo um momento diferente, mas se eu não tenho mais prazer também de estar em culto, é um sintoma, sabe? Tem um sintoma, se eu perdi esse prazer da comunhão, pode ter certeza que é necessário arrependimento, ir até Cristo em arrependimento e buscar entender, porque é o nosso coração dando um sinal. A gente acabou de ouvir muito sobre coração aqui. Nesse sentido, o coração, você pode entender que ele está dando um sinal de confronto, né? Eu não tenho prazer. Não, meu coração está certo, já que eu não estou tendo prazer. Não, está muito equivocado. Amém? Nós vamos orar para que aqueles que vão estar ofertando hoje, aqueles que já ofertaram essa semana, para Deus estar manifestando graça na vida de vocês com sabedoria, para boa administração, para a glória de Deus. Amém? Pai, obrigado, porque nós podemos ouvir a Tua palavra, nós podemos ler a Tua palavra, nós temos liberdade de culto, nós podemos chegar a Ti, ó Deus, por causa de Cristo, e é tudo sobre Cristo. Ó Deus, obrigado, porque a gente também pode manifestar a adoração através do desprender, ó Deus, daquilo que é um Deus na vida de muitos. Que nós possamos ser, ó Pai, adoradores verdadeiros. Que nós possamos receber cada vez mais de Ti saúde, recursos, sabedoria, para termos bons, ó Deus, proventos e assim administrarmos, ó Deus, para o reino do Senhor. Por isso eu te peço, ministra a Tua graça sobre Teus filhos aqui nesta manhã e aqueles que nos acompanham. Ó Deus, que eles sejam sábios na administração dos seus recursos, que o Senhor venha prover, ó Deus, para aqueles que são empresários, cada vez mais clientes, para aqueles que exercem um trabalho, ó Deus, em uma empresa, que esta empresa continue ali sendo lucrativa e ele consiga, com o seu trabalho, ó Deus, te glorificar também. Ó Pai, abençoe a vida financeira dos Teus filhos que aqui estão. Ó Deus, dê a eles graça e sabedoria. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se entregou, se humilhou por homens pecadores, pão e peixe multiplicou pra multidão com fome. Os seus feitos me fazem suspirar. Humildade como a sua, Cristo nunca existirá. Pai do céu, eu cantarei. Pai do céu, vou te louvar. Por tudo que tu me fez,
por um dia se entregar na cruz em meu lugar. Pai do céu, eu cantarei. Pai do céu, vou te louvar por tudo que tu me fez, por um dia se entregar na cruz em meu lugar. Glória a Deus. Jeremias, vamos ficar de pé, nós já vamos terminar. Jeremias 33, não precisa abrir, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando. Assim diz Yahvé, que aqui é o Senhor que fez a terra, que lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que o seu nome é o Senhor, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Amém? Esse é o Deus vivo que nós cremos. Creia nele, invoque-o e o procure de todo o seu coração. Amém? Irmãos, muito bom estar com vocês aqui. Nós não o veremos até o Natal, então Feliz Natal para vocês, Feliz Natal para vocês, né? Que Deus abençoe, que seja um momento como nós temos ensinado, como nós temos dito, né? Ou seja, um momento onde Cristo seja celebrado e glorificado na vida de cada um de vocês. Amém? Gleison, né? Prazer recebê-lo, que Deus te abençoe. Toma um cafezinho ali. Hoje o café é da Ana Paula e da Andréia. Vamos ver se elas são melhor que Denilson, com certeza. Tem um chá lá também, tem uns quitutes. Vamos tomar um cafezinho. Você vai ficar revelando assim as coisas ocultas que não sabemos aqui, sim. Amém? E nós vamos disponibilizar essa mensagem domingo que vem. Hoje às 7 horas nós vamos compartilhar a mensagem do domingo passado. Amém? Feliz Natal a todos. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por este momento de adoração, de culto, de palavra, de entrega, de renúncia, de conversão. Que o Senhor tenha dito aos corações, falado aos corações, e que o Espírito Santo os glorifique a Cristo na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do